Nós vamos entrar aqui no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o Cristo pondera que os mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra. E os pacíficos são bem-aventurados porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, vamos analisar esse contexto, porque a partir daí o Cristo faz algumas outras ponderações. Que se dizia no Velho Testamento, como o Carlão colocou, que nós não deveremos amar, ou melhor, não devemos matar o nosso irmão, porque isso vai ser passível de um julgamento. Assim como nós não deveremos falar raca, ou seja, o que seria? Não deveremos humilhar, não deveremos, porque eles passavam por uma pessoa que eles achavam que não era de boa vida, eles cuspiam e diziam raca para aquela criatura. Então, como se ela estivesse sendo humilhada. Então ele disse que isso também era passível de um julgamento. E também não deveríamos chamar as pessoas de loucas, porque também eram passíveis desse julgamento. Então o que o Cristo quis nos dizer? Primeiro, ele quis nos mostrar que o mundo vai passar, a doutrina espírita vem nos explicar, o mundo vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um mundo de provas e expiações é um mundo onde existem as diferenças sociais, onde existe diferença de saúde, de doença, tudo é prova, de riqueza, de pobreza, de beleza, de feiura. Estamos inseridos em contextos de prova. Como é que nós vamos nos qualificar para irmos a um mundo de regeneração? Como é que esse mundo de regeneração será? Será um mundo mais igualitário socialmente, será um mundo onde nós teremos vencido as doenças e, consequentemente, as provas, um mundo onde nós teremos preocupação com o nosso irmão, um mundo em que nós viveremos de forma pacífica. Então, o que o Cristo está nos dizendo é que nós temos que nos qualificar para esse novo mundo, porque os mansos herdarão a terra. No mundo regenerado, aqueles que não forem mansos, aqui não irão perdurar, aqui não irão permanecer. Para que nós tenhamos a noção de violência que existe no mundo entre nós, nós somos uma população espiritual de 30 bilhões de espíritos. 20 bilhões vai ser exilada. 20 bilhões vai se retirar do planeta Terra. Não terá se qualificado. Isso é uma profecia de João no Apocalipse, que foi reafirmada por Chico Xavier. Então, para que nós entendamos, a limpeza já se iniciou desde o ano de 1950. Ela está se amplificando, ela está se aumentando. Mas o importante é que nós nos entendamos. Será que nós estamos aqui para quê? Para vencer justamente a violência. Para vencer justamente esse asco que tem nos caracterizado. Ao longo dos séculos, a humanidade não passou 30 anos em paz. Sempre vivemos em guerra. Estamos falando de guerras exteriores. Se nós analisarmos guerras intestinas, guerras internas entre famílias, nunca existiu paz na terra. Nós não ampliamos ou não vivemos ainda a lei de Deus. Nós não amamos o nosso irmão, nós não respeitamos o nosso próximo, nós vivemos sob o signo da belicosidade, da agressividade, e nós estamos muito animalizados. Então vejamos, o nosso relacionamento sexual é animalizado. Nós não podemos ter, não é isto, é torná-lo algo mais puro, é torná-lo algo mais espiritualizado, é torná-lo algo mais de amizade, de uma troca de energias, de uma troca de afeições. Estou dizendo algumas coisas para que a gente avalie a nossa relação com o nosso irmão, seja ele o meu filho, seja ele o meu pai, seja ele aquele que trabalha comigo. É uma relação despótica, impositiva, dura, inflexível. Não é uma relação de amor, não são mansos se relacionando entre si. São aparentemente pessoas com problemas, consigo querendo se reafirmar perante o outro. Então as nossas relações não são saudáveis, são relações instáveis, doentias. E aí é que nós temos que analisar, como é que eu vou adquirir a mansuetude? Como é que eu vou adquirir a passividade ou ser pacífico?
É entendendo que existe uma lei regulamentando a nossa vida. É não me insubordinando, é não me revoltando, é não imaginando que é o acaso que regulamenta a nossa vida. Não existe isso. A lei de Deus está estabelecida de forma equânime, justa e precisa. Cada um recebe aquilo que criou para si mesmo. Não é o outro que vai me atingir. Se não for o outro, porque eu tenho que passar, virá através de uma doença, virá através de um acidente, virá através de um percalço qualquer. Então é importante que essa lei esteja compreendida, porque se eu não entender isso, que eu não passo aquilo que eu não necessito, eu fico revoltado, eu fico blasfemando, eu fico doentemente imaginando que eu estou recebendo coisas que eu não mereço. Isso significa: o espírito não tem fé, o espírito não tem confiança, o espírito consequentemente não é manso. O espírito não acredita que ele está submetido aos mesmos regulamentos que o outro também está. Então ele fica como insubordinado, ele fica revoltado, ele quer agredir, ele quer se revoltar, ele não aceita aquela situação em que ele está inserido. Isso significa: mas eu não tenho que melhorar os direitos, as leis e tudo mais. Eu posso fazer tudo de forma pacífica, de forma tranquila. Mas eu não consigo, porque os maus são insidiosos, porque os violentos adquirem isto e aquilo. Mas, se nós entendermos o mecanismo, nós vamos entender que ele só tem vez e voz porque nós alimentamos a isto. Se nós tirarmos a violência de dentro de nós, nós não seremos atingidos pela violência. Se nós tirarmos de dentro de nós esse estado de belicosidade, morre todo mundo, mas eu estou pacífico. Imaginemos João, o apóstolo querido do Cristo. Por que eu estou dizendo dele? Porque esse espírito já era um espírito pacificado, já era um espírito em paz, já era um espírito tranquilo. Como foi o tipo de morte que ele teve? Ele teve morte natural. O único apóstolo do Cristo que teve morte natural. Então nós temos que compreender que a nossa relação com as coisas e conosco mesmo é muito violenta. Então nos fala Chico Xavier: se nós mudássemos o nosso comportamento, seja a nossa relação com as emoções, nós teríamos diminuído de 60% a 80% das doenças que nos acometem. Elas são promovidas e provocadas pela nossa emoção mal trabalhada, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa maledicência, pelo nosso ressentimento, pela nossa mágoa, pelo nosso ciúmes e assim por diante. Estas emoções mal trabalhadas repercutem e geram problemas em nós. Não estavam inseridas na lei. Nós não precisávamos passar por ela, mas nós criamos um mecanismo de causa e de efeito. Eu me torno violento, eu sou atingido pela violência. A doença é uma violência. A doença é uma agressão. Mas quem provocou a agressão no corpo? Nós, com as nossas emoções mal trabalhadas. Então é importante que isso nós possamos trabalhar para que nós nos qualifiquemos. Quando eu tenho um olhar preconceituoso em relação ao meu irmão, isso é violência. Porque eu estou achando que eu sou melhor. Eu não entendi que eu sou irmão. Eu não entendi que são provas circunstanciais e diferentes. Eu não entendi que ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu me coloco acima dos outros. Isso é muito violento. Isso é agressivo. Isso é arrogante. E é isso que nós temos que tirar de nós, essa percepção que não nos ajuda. Então quando nós, por exemplo, olhamos uma circunstância qualquer e nós fazemos um juízo crítico e dizemos: ele merece mesmo, ele precisa passar por aquilo. Por exemplo, a pessoa foi irônica. Por exemplo, a pessoa se achou mais do que ela é. E nós ficamos como? Nós ficamos enraivecidos? Não. Entendamos o outro. Cada um responde pelo que tem. Ninguém responde pelo que não sei, pelo que não tem. Cada um só pode dar aquilo que ele possui. Então se eu vou ficar agressivo, por quê? Se ele está respondendo de acordo com os valores internos dele, eu tenho que compreendê-lo. E não tomar isso como uma afronta. E não tomar isso como algo humilhante.
Porque às vezes a gente vê um sarcasmo, às vezes a gente vê uma ironia, porque a ironia e o sarcasmo são próprios dos arrogantes. Eles olham de um humor acima dos outros, se acham melhores. E não fazem um humor normal, fazem um humor irônico, são inteligentes, se acham melhores, se colocam acima do outro. E nós vamos tomar como? Entendendo aquele. Não nos sentindo lesados nem prejudicados, entendendo, compreendendo o padrão daquela criatura. E assim por diante. Então na vida a gente vai olhando os comportamentos agressivos que existem da forma de uma palavra. A gente pode manter um tom de voz no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, claro. A gente pode e deve manter a paciência. E aí é um teste. Quando a pessoa não entende, a gente fala com a segunda vez um pouco já agressivo, um pouco mais querendo humilhar aquela criatura. Você não entendeu? Você não escutou? Ela pode ser surda, ela pode não ter entendido, não tem nada demais nisso. Nada demais, mas o nosso comportamento agressivo é muito ruim, é muito impositivo. Então nós temos que domar a fera que está em nós. Lembremos-nos, todos nós que aqui estamos, todos, passamos por guerras. Todos nós matamos, ou em nome do Cristo, ou em nome da religião, ou em nome de qualquer coisa, nós matamos. E nós temos matado esperanças, nós temos matado bons procedimentos, nós temos matado pessoas que querem fazer o bem, e nós pura e simplesmente achamos que elas estão enlouquecidas. Ao invés de nós enaltecermos, ao invés de nós ajudarmos para que ela prossiga naquela tarefa, não é a mesma que a minha? E daí? Ela está fazendo bem? Está bom, está correto. Então entendamos isso e tiremos de nós essa agressividade. Quando nós nos insubordinamos contra as circunstâncias que nos acometem. Contra quem que nós estamos nos subordinando? Contra nós? Trabalhemos mais. Contra Deus? Deus é preciso, é justo, é equânime. Então lembremos-nos bem o que nós estamos fazendo. Contra nós, não mudamos a padrão de vida a não ser pelo trabalho. Nós não mudamos as qualificações do mundo em que nós estamos a não ser pelo trabalho. Aonde tem trabalho tem dignidade. Aonde tem trabalho tem pessoas querendo se melhorar. E elas vão prosperar. Então imaginemos a seguinte situação. Chico Xavier, uma criança de 5 anos de idade, foi morar com a madrasta, sua mãe havia morrido, e a madrasta enfiava garfos no seu corpo, ferindo a ele. E aí o que acontece? Ele saía para orar na bananeira que tinha no fundo do quintal, e sua mãe dizia: isso é bom para você, meu filho. Isso é bom para calejar o teu espírito, para dar ao seu espírito paciência. Mãe, ela está me apunhalando, ela vai me matar. Confie, minha filha. Meu filho, confie. Ore mais. Mantenha-se tranquilo, tenha paciência com ela. E olhe bem, determinado dia ele aparece, ele está orando, a mãe dele aparece e fala: mãe, ela não me deu, a minha madrasta, nem um alimento para mim. Oremos, filho, oremos. Eles estão orando, um cachorro traz um jatobá para ele, na sua boca. E ela diz: uma prece bem feita, uma prece com amor é respondida até por um animal. Aqueles que confiam não estão nunca desamparados. É isso que nós temos que ter a certeza. E aí a mãe disse: você vai descascar e colocar na água. Isso é um excelente alimento para você, meu filho. Então que nós entendamos, a vida nos mostrou dificuldades, tenhamos fé. Tenhamos paciência, mantenhamos a mansuetude, mantenhamos a passividade, não queiramos culpar o outro, agredir o outro, nos revoltar com situações, nós não iremos mudar a nossa vida. Ah, mas eu mudo o contexto social, mas eu não me qualifico para o planeta que virá. Escolhemos. Eu não me qualifico para um mundo de regeneração. Então eu estou afeito a um mundo de provas, está bem, é uma opção. Cada um faz as suas opções. Podemos fazer tudo sem revolta. Podemos fazer tudo sem agressividade. Podemos confiar mais, trabalhando e fazendo o melhor. E que Deus nos ampare.